Olá, Thaís Freitas, muito bom dia Pedro Campos, bom dia Brasil. Bom dia. Aqui a gente vive a expectativa aí dos jogos, do segundo jogo da seleção brasileira, né? Hoje o Brasil deve ou poderá se classificar, tem tudo para se classificar para a fase seguinte da Copa do Mundo, é essa a torcida de todos, e o país está vestido de verde e amarelo exatamente para torcer pela seleção canarinha. A gente vive também aqui a expectativa da chegada do presidente Lula, que chegou ontem, na verdade, né? Mas a expectativa do início das conversações, das articulações, para ver se ele consegue tirar água de pedra, né, digamos assim, que é exatamente convencer a atual composição do Congresso Nacional, de maioria bolsonarista, da necessidade de se aprovar uma proposta de emenda constitucional que dê a ele recursos, né, que ele garanta ao seu governo recursos para além do teto, para o pagamento do Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família e etc. A esperança do futuro governo é o próprio presidente, porque ele tem, de fato, talento negociador, posto à prova desde os tempos de sindicalista, e até porque o entorno dele é muito ruim. É muito ruim, né? Do ponto de vista da articulação política. São pessoas que só abrem a boca para dizer obviedades, né? Como o caso de Flávio Dino e Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante e tantos outros que, embora experientes, né, nessa área, não têm ajudado o presidente a articular apoio político, né? Aquela coisa de ciscar para dentro e viabilizar a tal da PEC da transição. Aqui também todo o país, né, ainda está muito chocado com o que aconteceu na cidade de Aracruz, no Espírito Santo, quando um adolescente de 16 anos, de maneira covarde, absolutamente reprovável, né, condenável, saiu atirando nas pessoas em escolas, repetindo uma cena que a gente vê com muita frequência no noticiário, né? E há pessoas, né, pessoas claramente com problemas de psicopatia, como é o caso desse adolescente, que acabam glamorizando esse tipo de acusação, né? Ou de fato, desculpe. Porque, afinal de contas, faz parte, digamos assim, da atividade criminosa, né? Muito frequente isso. Os especialistas citam muito a necessidade que muitos dos bandidos têm de serem reconhecidos pelos crimes que cometeram, né? Quando a gente vê que nesse campo tem lá, desde aquele histórico documentário Tiros em Columbine, né, lá nos Estados Unidos, uma sequência de documentários e de também filmes que dramatizaram, né, coisas como acontecimentos dessa natureza. Isso, para além disso, quando junta essa necessidade de afirmação do lado do adolescente, né, com a mente criminosa, né, com a psicopatia que prevalece, aí é a fórmula precisa para esse tipo de coisa que aconteceu em Aracruz, matando tanta gente, ferindo outras tantas, causando tanta dor, né? É um bandido, é um criminoso, mas nós nem sequer podemos chamá-lo assim. Temos que nos referir a ele, como determina a legislação, como menor em conflito com a lei. É um assassino, cruel, covarde, mas a ficar no máximo 3 anos. Isso, como haverá um certo clamor da opinião pública, mais 1 ano talvez, né? Apesar dos 4 assassinatos até agora, né? São 4 mortes de pessoas que foram executadas por estarem ali, né? Por casualmente estarem ali na mira da arma desse bandido. É uma situação que envolve vários aspectos, né? Em depoimento à polícia, esse criminoso de 16 anos disse que planejava isso há 2 anos, e foi o período, inclusive, que ele obteve a senha do cofre onde o pai, policial militar, guardava a arma. E ele, então, veja como funciona a mente de um psicopata, né? Ele, então, de maneira ardilosa, ele acabou tendo acesso às armas e fez o que fez. Bom, é claro que tem vários aspectos a ser considerados. Quem nos trouxe a informação dos problemas, eventualmente, psiquiátricos do
do bandido foi o governador do Espírito Santo, era uma coisa que não se falava, foi a primeira autoridade a falar nisso, mas depois, logo em seguida, vieram outros depoimentos, e o relato do depoimento do próprio criminoso à polícia, né? Apesar disso, apesar das características e do esclarecimento evidente do que aconteceu, a lacração no Brasil, meu Deus do céu, né? Todo mundo tentando, muita gente tentando se aproveitar dessa situação, fazer o aproveitamento político dessa situação, né? E a gente viu isso acontecer com autoridades que têm o dever do bom senso, né? Que têm o dever que qualquer pessoa lacre, está no exercício da sua liberdade de expressão, mas quando se trata de uma autoridade, a gente espera dela, no mínimo, comedimento, né? Ora, se informa mais sobre o assunto para então se pronunciar. Foi o que não fez o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. E, infelizmente, ele é o decano daquela corte, portanto, o mais experiente, aquele que sabe da relevância, né, da importância de estar bem informado, de se pronunciar nos autos. Mas nem sequer há autos ainda, ou pelo menos autos que tenham chegado ao Supremo Tribunal Federal. Apesar disso, ele publicou a seguinte mensagem em suas redes sociais. A tragédia das escolas de Aracruz revela as graves consequências da crescente cultura do ódio no país, fomentada por políticas infundadas de armamento, dá armas à população, além de não resolver os problemas de segurança pública, apenas resulta em mais mortes. Quer dizer, pura lacração, né? E desinformação também, porque o ministro do Supremo talvez não soubesse que o tal do adolescente, na verdade, era filho de policial. E a questão da discussão de armas, de porte de armas, se cabe num negócio como esse. E aí ele começou a tomar as respostas que eram óbvias, né? Qual é a intenção do ministro? O que é que ele defende? Que se retire armas também dos policiais militares? Ele defende também defende o quê, né, afinal de contas, né? Teve um cidadão que escreveu comentou essa afirmação do ministro, né, chamando a atenção de que, por exemplo, ele como autoridade, ele vive cercado de seguranças armados. Essa pregação aproveitar esse caso para fazer pregação contra armas, né, é um horror, né? Até porque essas autoridades deveriam saber também que o Brasil tem, curiosamente, né, apesar de todas as discussões sobre armas, apesar do afrouxamento da legislação que disciplina o acesso a armas, tem havido uma redução, né, nos crimes de morte aqui no nosso país. Em 2020, por exemplo, em 2021, houve uma redução de 7% das mortes violentas no país em relação ao ano passado e 30% em relação a 2017. Portanto, assim, é uma discussão que não tem relação com nada, né? O que a gente espera mesmo é que o país saiba refletir sobre o que aconteceu, mas, sobretudo, refletir sobre a impunidade que está assegurada de antemão a esse bandido de 16 anos de idade.